confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Abastecimento. Caema interrompe fornecimento de água nesta terça-feira. Agrobalsas 2025. O evento destaca o agro sustentável do Maranhão até sexta-feira. Santo Inês. Condenado homem que abusava sexualmente de 3 filhas menores. Maranhão livre da fome. Governo do Estado amplia prazo de entrega de cartões. Enem 2025. Candidatos que solicitaram isenção de taxa já podem conferir lista. Tecnologia de informação. Comunidade universitária da UFMA avalia Central de Serviços. No esporte, Tubarão supera o Blumenau na segunda partida do retorno da LBF. CBF divulga tabela detalhada de 4 rodadas da Série B. Paulo Pellegrini no comentário. O que esperar de Ancelotti no comando da seleção brasileira? E no Rádio Opinião, sexta Conferência Municipal da cidade com a secretária municipal de Urbanismo e Habitação, Érica Garreto. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior e ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. É isso aí. Nesta terça-feira, dia 13 de maio de 2025, dia da dita abolição da escravatura no Brasil, que aconteceu em 1888. Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo. Dia da Fraternidade Brasileira. Dia do Automóvel. Dia do Zootecnista. Dia Nacional do Chefe de Cozinha. Dia Mundial do Coquetel. Dia da Estrada de Rodagem. Dia de Nossa Senhora de Fátima. E Dia do Preto Velho. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106, você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h15. Agora a gente começa sempre com os destaques de O Imparcial e você confere com a gente aqui em www.universidadefm.ufma.br. Também estamos lá no YouTube, Universidade FM 106. A manchete de hoje, portanto, em O Imparcial é: Brandão anuncia pacote de obras na Agrobalsas. Olha aqui, tá? Durante a visita, Brandão destacou a importância da feira como espaço de diálogo com produtores rurais e também pecuaristas. Daqui a pouquinho, algumas informações sobre a Agrobalsas, grande evento que acontece aqui em nosso estado, o maior, né? 4 jovens pré-candidatos do centro avançam na corrida de 2026 ao governo do Maranhão, né? Se o debate da sucessão ao Palácio dos Leões, no Palácio dos Leões, em 2026, começar pela centro-direita, necessariamente esbarra no prefeito de São Luís, né? Eduardo Braide, cruza aí com o vice-governador Felipe Camarão, do PT, e alcança o secretário extraordinário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, do MDB. É isso aí, mas tem também, né, ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, o médico Laésio Bonfim. 7h17. Isso aqui é uma análise, tá, pessoal, do jornalista Raimundo Borges, em O Imparcial. Mais destaques: governador anuncia duplicação de biorrefinaria de grãos da Impasa Brasil em Balsas. O governador Carlos Brandão anunciou a duplicação da biorrefinaria de grãos da Impasa Brasil, instalada em Balsas. Isso aconteceu durante a visita, né, as instalações da empresa, que aconteceu ontem, segunda-feira. Com essa duplicação, 4.500 empregos serão, né, gerados direta e indiretamente lá nessa região. Também
aqui em O Imparcial. Na parte de esporte, Mac e Imperatriz começam a decidir amanhã quem será o campeão maranhense. Abemos técnico, Carlos Ancelotti é um novo técnico da seleção brasileira. Será que isso vai dar certo? Das duas, uma, né? Ou vai ser uma experiência frustrada, ou então daqui para frente vai ser normal, né? Ter técnicos estrangeiros no comando da seleção brasileira, né? Arte ganha espaço na 21ª edição do Agrobalsas e Bumba Meu Boi São João 2025, com shows nacionais aqui em São Luís. A capital se prepara para receber uma das maiores celebrações culturais do Maranhão e também do Brasil. De 12 a 18 de junho, a Arena Castelão será palco da segunda edição do Bumba Meu Boi, aliás, do Bumba Meu São João, que é um evento que promete emocionar, entreter e também fortalecer as nossas raízes. Portanto, esses são os destaques de O Imparcial. A gente vai agora para o Jornal Pequeno, não é isso, Mayra? Isso, Jornal Pequeno. Brandão anuncia duplicação da biorefinaria de grãos da Impasa Brasil em Balsas. O governador Carlos Brandão anunciou a duplicação da biorefinaria de grãos da Impasa Brasil, instalada em Balsas, durante visita às instalações da empresa nesta segunda-feira, dia 12. Gestão de Rafael Brito tem 79,8% de aprovação em Timon, é o que aponta a pesquisa. Armazém do Empreendedor leva negócios, gastronomia e capacitação à 21ª edição do Agrobalsas. Polícia Militar do Maranhão intercepta ônibus e apreende mais de 250 mil em entorpecentes em Grajaú. A Polícia Militar do Maranhão apreendeu cerca de 18 quilos de maconha prensada, avaliados em 250 mil, durante uma abordagem a um ônibus de turismo no povoado Alto Brasil, em Grajaú, na tarde desta segunda-feira. Oposição pressiona por CPI do INSS, mas Câmara acumula 14 pedidos. E, encerrando, o mercado corta a previsão de inflação em 2025 para 5,51%, segundo a Fox. É isso aí, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques dos portais. 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h20 agora, vamos acionando o repórter Borges Júnior para as primeiras informações do trânsito, não é isso, Borges? Bom dia, Borges. Bom dia. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura dos bairros Angelo e Bequimão. Para quem se desloca nesse momento, sentido elevado da Coama, saindo da Coab, sentido elevado da Coama. Nesse intervalo, trânsito já bastante intenso, registrando um número considerável de veículos nesse sentido, às vezes formando lentidão por conta da quantidade de veículos se deslocando nesse sentido, mas ainda assim fluindo nesse mesmo trecho, Adalberto, Mayra, mas fazendo a movimentação no sentido contrário. A quantidade de veículos ela é menor se comparado os dois sentidos, mas também um número significativo de veículos, isso comparando os dois sentidos nessa altura da via, mas no geral, neste momento, o trânsito sem comprometimento e sem alterações nessa altura da Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura dos bairros Angelo e Benquimão. Mayra, Alberto, por hora então são essas informações. É isso aí, Borges, muito obrigado. Também acompanhando aqui a Avenida São Marçal, lá no João Paulo, de acordo com o Waze.com, a coisa está um pouquinho complicada por lá, tá? Aqui na Avenida dos Portugueses, vamos observando, olha, parece que tá tranquilo, né? Não sei se é o sinal que não está chegando aqui bem para a gente, mas o trânsito parece que está tranquilo aqui na área Itaquibacanga. Na Avenida dos Franceses, o trânsito vai complicado, né? Tem várias alterações ali de trânsito por conta de obras. Enfim, vamos seguindo aqui. Se você quiser participar também, 992-17-2647 é o nosso WhatsApp. Mandando alô aqui para Mari Silva Mourão. Bom dia, equipe. Bom dia, Adalberto. Quem está por aí, Mayra Nogueira? A Socorro Brito em Passo do Lumiar, também o Renato Gomes com a Luzia, a Rosenil de Caldas, todos aí em Passo do Lumiar, e ainda a Lisete Moraes na Coab, Misael Oliveira também acompanhando, Eloy Melônio, também o nosso querido ouvinte Ivan Espósito, sempre na sintonia. Ivan é direto.
lá do Recanto dos Vinhais, acompanhando a gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. 7h23 agora. Notícia da cidade. 7h23. Vamos lá, Borges, desenvolvendo aqui os primeiros assuntos da manhã, trazendo, claro, informação de abastecimento, né? Caema vai interromper o fornecimento de água nesta terça-feira, não é isso? Exatamente, Adalberto. São dezenas de bairros da capital maranhense afetados por essa interrupção, entre eles Angelim, Bequimão, parte da Coab, Coatrac, também os bairros Maranhão Novo, Monte Castelo, São Cristóvão, dentre outros. A suspensão do fornecimento de água ela foi iniciada às 5h30 da manhã do dia de hoje, às 5 da manhã do dia de hoje, desta terça-feira, ação que faz parte do cronograma de modernização do sistema Italuís, sistema responsável por grande parte do abastecimento aqui da capital, informação repassada pela Caema, que é a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. Essa interrupção é para que seja feita a instalação de novos transformadores na subestação do sistema produtor de água do Italuís, e a previsão é de que esse abastecimento ele seja retomado de forma gradual ainda no dia de hoje, a partir das 10 da noite desta terça-feira, isso após a conclusão das intervenções técnicas. Ainda de acordo com a Caema, os cerca de 200 bairros atendidos por sistemas de poços não vão ser afetados, não estão sendo afetados por essa interrupção no fornecimento de água no dia de hoje. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. É isso aí, né? Vamos estar avisando para as pessoas, claro, se adiantarem, né? Se adiantarem aí para garantir um pouco de água durante esse período de interrupção aí, interrupção do fornecimento de água, tá? É sempre ruim, né? Água extremamente necessária. A gente faz tudo com água, né? E pouco se faz sem água, né? Principalmente nas primeiras horas da manhã. Mayra, mudando de assunto, infelizmente, né? É uma notícia que vem acontecendo isso aí com muita frequência, né, Borges, sobre, dessa vez em Santa Inês, no interior, homem condenado que abusava sexualmente das 3 filhas menores. Mais detalhes desse assunto, Borges? Mayra, crime acontecido em Santa Inês, a 245 quilômetros aqui de São Luís, a pena de 29 anos de prisão é referente aos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual, crimes ocorridos a partir de 2017. A condenação ela veio na última semana, quando o Tribunal do Júri da cidade de Santa Inês condenou então esse homem por crimes sexuais contra suas 3 filhas. Essa denúncia ela foi feita pelo Ministério Público em 2 de outubro de 2022. Nela, é denunciada a prática de atos libidinosos contra a filha de apenas 13 anos de idade. As investigações demonstraram ainda que em 2017 as outras 2 filhas do réu também relataram abusos. O homem ele violentava as filhas sempre à noite. Uma das vezes essa violência ela aconteceu, foi praticada quando a mãe dessas crianças estava hospitalizada, então o pai aproveitou a ausência da mãe para cometer os crimes. Informação relatada por uma das vítimas. A denúncia inicial ela foi feita por uma irmã, foi feita ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar foi então acionado, então as outras 2 filhas também acabaram relatando os abusos que vinham sofrendo. O acusado, ao ser questionado, ele negou tudo e acontece que, de acordo com o que o Ministério Público explicou diante dessa situação, mesmo ele tendo negado tudo, em casos de crimes sexuais, a palavra da vítima ela tem especial relevância, importância aí para esclarecer os fatos, isso porque, no geral, esses crimes ocorrem em segredo. O acusado, ele respondeu todo o processo em liberdade e vai poder, então, recorrer da decisão também em liberdade. Adalberto, Mayra. É um roteiro aí, parece que as coisas se repetem, né? Tem sempre um roteiro bem específico. Parece que a gente está falando da mesma notícia o tempo todo, né? Parece uma coisa que a gente está falando, repetindo, né? Mas não é. A repetição é
digamos, modus operandi, né? Mas os crimes, eles são muitos, diversos, e estão dentro das próprias casas, né? Das famílias. 7h28 agora. Mudando de assunto mais uma vez, Mara Nogueira, ou é comigo aqui então, né? Vamos falar do Maranhão Sobre Livre da Maranhão Fome. Livre da Fome, sim. O governo do estado vai ampliar aí o prazo de entrega desses cartões, né? Desse programa, não é isso, Borges? Isso, Adalberto. Agora, esse período, esse prazo vai até o dia 17 de maio, sábado agora, período disponível para o recebimento dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome. A ampliação desse prazo alcança famílias da Grande Ilha, São Luís, Raposa, Pasto Lumiar, São José de Ribamar, medida que busca garantir que todas as pessoas contempladas tenham acesso ao benefício em relação aos horários de atendimento, de funcionamento para o recebimento dos cartões, de quarta a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, e no sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. Essa entrega ela vai acontecer no ginásio Manuel Trajano, localizado no Complexo Esportivo Canhoteiro, o Castelinho, aqui em São Luís. E observação aqui importante, somente as pessoas com nome na lista oficial devem comparecer ao local. Mayra, Adalberto. Já pensou o que você faria se ganhasse R$25 mil? A Equatorial Maranhão pode te dar a chance de transformar esse sonho em realidade com o último sorteio da promoção Energia em Dia, e para participar é muito fácil. É só se cadastrar no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br, informar os dados do titular da conta e confirmar a sua participação. Mas, atenção, as contas de energia precisam estar em dia para que possa receber o prêmio. E para aumentar as chances de ganhar, é só pagar a conta pelo Pix, usando o QR Code da fatura, pelo débito automático ou cartão de crédito no site da Equatorial. Também atualizar dados como telefone, e-mail, informar o NIS e optar pelo recebimento da fatura digital por e-mail ou WhatsApp. E também garante números da sorte extras. Você tem até o dia 28 de maio para se cadastrar e garantir sua chance de concorrer. Para qualquer dúvida, acesse o regulamento em nosso site. Equatorial, por você hoje, pelo futuro, todo dia. E você confere logo após o intervalo aqui no Jornal Rádio Universidade. Vamos falar sobre Agrobalsas 2025. O evento destaca o agro sustentável do Maranhão até sexta-feira. Tem também o Enem 2025, não é isso, Mayra? Candidatos que solicitaram isenção de taxa já podem conferir a lista. Tecnologia de Informação, Comunidade Universitária da UFMA, avalia Central de Serviços. No esporte, Tubarão supera o Blumenau na segunda partida do retorno da LBF. CBF divulga a tabela detalhada de 4 rodadas da Série D. Paulo Pellegrini, em seu comentário, pergunta o que esperar de Ancelotti no comando da seleção brasileira. E tem também a 6ª Conferência Municipal da cidade, evento que começa, né, hoje, e a gente vai conversar com a secretária municipal de Urbanismo e Habitação, Érica Garreto. A gente volta também com as manchetes nacionais e também a previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda,
evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Abre. 7 horas, 35 minutos agora. Continuando com o Jornal Rádio Universidade, estamos de volta, tá? 7 horas, 35 minutos. A gente continua com Borges, trazendo Borges de volta para falar agora sobre o Enem 2025, não é isso, Borges? Candidatos que solicitaram isenção de taxa já podem conferir lista. Exatamente, Adalberto. Quem solicitou isenção da taxa de inscrição para o exame deste ano já pode conferir se o pedido foi aceito. Pedido feito junto ao INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Essa consulta ela é feita diretamente na página do participante do exame em enem.inep.gov.br, mas lembrando, é preciso do login no Portal Único de Serviços Digitais do Governo Federal, o gov.br. Também já está disponibilizado o resultado das justificativas dos candidatos à edição de 2024. Quem não compareceu aí aos 2 dias de prova da última edição do Enem, e isso caso eles desejem então participar desta edição gratuita de 2025. Mas lembrando que para ter a aprovação da solicitação de isenção ou de justificativa de ausência no Enem 2024, ao confirmar essa justificativa, ela não garante a efetivação da inscrição no Enem 2025. O candidato, ele precisa sim, ele deve fazer a inscrição online, e o período é de 26 de maio a 6 de junho. Adalberto. Obrigado, Borges. Mário Nogueira. Borges, falamos agora de tecnologia de informação. Comunidade universitária da UFMA avalia Central de Serviços. Mayra, essa ação ela busca melhorar a continuidade dos serviços oferecidos, também garantir maior eficiência no suporte às atividades de ensino, pesquisa, extensão e também gestão universitária. A Central de Serviços, a TI, é o principal canal de atendimento para solicitações, dúvidas e problemas relacionados aos sistemas institucionais, acesso à rede e demais recursos tecnológicos. Essa avaliação ela é simples e rápida, pode ser feita diretamente pelo sistema de chamados. Ao final de cada atendimento, o usuário ele então é convidado a classificar o serviço recebido, também a deixar sugestões ou observações, caso assim deseje. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra.
É isso aí, Borges. Vamos finalizando essa participação falando sobre a Agrobalsas, né? Na verdade, é Maiara Cordeiro que vai trazer as informações. Evento destaca o agro sustentável do Maranhão até esta sexta-feira, não é isso, Maiara? O município de Balsas, a 810 quilômetros de São Luís, recebe de 12 a 16 de maio a 22ª edição do Agrobalsas, um dos maiores eventos do agronegócio no Nordeste, com o tema Construindo Pontes. A feira reúne produtores rurais, pesquisadores, empresas, povos tradicionais e autoridades para debater o futuro da produção agropecuária com base em tecnologia, responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. Entre os destaques da programação estão as vitrines tecnológicas e os debates sobre infraestrutura, conectividade e boas práticas agrícolas, com foco especial na agricultura generativa e no plantio direto com cobertura permanente do solo. O evento também vai contar com a presença de povos indígenas, estudantes e comunidades locais, com acesso a palestras, oficinas e tecnologias adaptadas à agricultura familiar. A abertura oficial do evento acontece hoje, às 6 da tarde, no Parque Agrobalsas. Mais informações da programação no perfil do Instagram, @agrobalsasoficial. Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 20 minutos para as 8, São Luís amanheceu com sol, mas pode chover pela manhã, tarde e noite. Com queda de raios, umidade a 93% e a temperatura 25 graus. A média, a mínima 24 e a máxima 31 graus. Informações do Clima Tempo. Vamos agora à tábua de maré. Neste dia 13, terça-feira, pré-amar primeira aconteceu às 7 horas e 4 minutos, com 5,6 metros. A segunda será às 7h36 da noite, com 5,4 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 1h06 da madrugada, com 1,1 metro. A segunda será às 13h27, 1h27 da tarde, com 0,8 metro. Notícias do Brasil. E a gente traz as manchetes nacionais, você confere com a gente. Folha de São Paulo, Estados Unidos e China anunciam redução temporária de taxas recíprocas. Tarifas americanas caem para 30% e as chinesas, né, melhor dizendo, para 10%. Bolsas e dólar sobem. Isso aqui é a guerra tarifária. Eles, os principais atores, né, Estados Unidos e China, voltando atrás. Vamos agora aos destaques, a manchete, melhor dizendo, de O Estado de São Paulo, Mayra Nogueira. O Estado de São Paulo, Estados Unidos e China acertam trégua de 90 dias e cortam tarifas. Taxas recíprocas serão reduzidas temporariamente pelos dois países. E ainda, PT concentra mais ministérios no terceiro mandato de Lula do que nos anteriores. É isso aí. Para finalizar os destaques de O Globo, na manchete, acordo entre potências, trégua na guerra de tarifas entre Estados Unidos e China, traz alívio ao mercado e dólar sobe. Países acertam redução drástica das taxas de importação por 90 dias. Com temor de recessão atenuado, bolsas têm forte alta. É isso aí. E número de homicídios no país cai pelo terceiro ano e tem menor patamar de série iniciada em 2013. Investimentos na polícia e trégua de facções são apontados como causas. 7 horas e 41 minutos agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às informações do esporte, Mayra Nogueira. A gente começa falando de LBF. Tubarão superou o Blumenau na segunda partida do retorno. O Sampaio, até demorou para começar aqui. O Sampaio atuou em um jogo de alto nível nos dois lados da quadra do Costa Rodrigues, vencendo a equipe catarinense por 76-48, incontestável, né? Na noite de ontem. Com o resultado, somou 23 pontos e continua na liderança. O tricolor dominou e venceu as 4 parciais. Na partida de estreia da pivô Letícia Josefino e da ala Tainá Silva,
E foi a estreante Tainá que marcou 18 pontos e pegou 10 rebotes, sendo eleita a jogadora mais valiosa. Pois é, para o treinador Davi Pelosini, agora é preciso focar nos 2 confrontos da sequência, fora de casa, diante do Cerrado e do Sodier Mesquita. E também dar atenção para a Copa LBF, prevista aí para o fim do mês, né? O torneio vai reunir as 4 melhores equipes do primeiro turno da Liga. O próximo duelo do Tubarão acontece no ginásio AICEB, em Brasília, na próxima quinta-feira, diante do Cerrado, às 8h30 da noite. É isso aí, vamos torcer e trazer o resultado para você. Também falando sobre a CBF, que divulgou a tabela detalhada de 4 rodadas da Série D. As equipes maranhenses, Imperatriz, MAC e Sampaio, já tem todas as informações dos próximos duelos da competição nacional. A tabela das rodadas 8 a 11 foi divulgada ontem, segunda-feira, pela Confederação Brasileira de Futebol. Na 8ª rodada, MAC e Imperatriz jogam no mesmo dia e horário, 8 de junho, às 4 da tarde. O Bode recebe o Iguatu, em São Luís, no Castelão. O Cavalo de Aço visita o Maracanã, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, no interior do Ceará. Já o Sampaio Corrêa só joga no dia 11 de junho, às 7 da noite, com Altos do Piauí. Essa partida acontece no Albertão, lá em Teresina. As demais rodadas de Bode e Cavalo acontecem fora de casa, mas as do Tubarão vão ser disputadas no Gigante da Vila Palmeira. É isso aí, no Castelão. E a redação aqui é de Joelma Valdez, sempre lembrando que mais esporte você confere, sempre, de segunda a sexta, meio-dia, aqui no apito inicial, na Rádio Universidade, e no sábado, às 11 da manhã. 7h44, Mara Nogueira. Paulo Pellegrini. É isso aí, ele vai comentar agora o que esperar de Ancelotti no comando da seleção brasileira. A gente pergunta e ele responde. Antes mesmo de o Real Madrid anunciar o desligamento do seu treinador, a CBF anunciou o italiano Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. Ao contrário do que se poderia imaginar, não será a primeira vez que o selecionado canarinho será comandado por um estrangeiro. Ao longo da história, já houve outros 3, mas já são 60 anos sem essa experiência, e nenhum outro tinha histórico tão renomado quanto o do italiano. Sonho de consumo da CBF desde o final da Copa do Catar, Ancelotti esteve perto e longe de acertar algumas vezes, e no fim das contas, o anúncio se deu de forma repentina. O combinado era a CBF e o Real divulgarem o acerto ao mesmo tempo, mas o risco de Edinaldo Rodrigues perder o mandato, mais uma vez, apressou o dirigente brasileiro. Ao mesmo tempo em que desvia o foco, o Cartola pelo menos deixa um problema resolvido, caso realmente seja impedido de seguir no comando da CBF. E o que esperar de Ancelotti como técnico da seleção brasileira? Acima de tudo, um profundo respeito dos jogadores. Meritocracia, organização tática, variações de jogo, pragmatismo, objetividade, intensidade. Marcas de um técnico singular na história do futebol, o único a conquistar pelo menos uma vez os campeonatos italiano, espanhol, alemão, francês e inglês, além de ligas dos campeões da Europa e mundiais interclubes. Mas para isso acontecer, é preciso que o histórico clima nebuloso da CBF não chegue aos gramados, que o treinador consiga isolar seu trabalho, e que, pelo menos em relação ao futebol da seleção, a entidade retome o sentido de organização e seriedade. Além disso, vale lembrar que Ancelotti nunca treinou uma seleção, ou seja, a parceria é uma novidade para os dois lados. Por isso, é preciso ter certa paciência, embora a necessidade de resultado seja urgente, já que o Brasil ainda precisa pontuar para garantir vaga na Copa de 2026. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. A Prefeitura de São Luís e o CONCID, Conselho da Cidade de São Luís, realizam nesta terça e quarta-feira a 6ª Conferência Municipal da Cidade, de 8 da manhã às 6 da tarde, no Centro Pedagógico Paulo Freire, Universidade Federal do Maranhão, com o objetivo de debater o desenvolvimento urbano da capital maranhense. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a secretária municipal de Urbanismo e Habitação,
Érica Garreto. Érica, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos. Maravilha, falar sobre um evento grande, né? Eu quero saber, essa conferência já é a 6ª conferência, mas ela acontece de quanto em quanto tempo? Bom, as conferências ela tem que acontecer de 3 em 3 anos. Por alguns fatores, tivemos pandemia, tivemos também a revisão do plano diretor, lei de zoneamento, então, às vezes, esses prazos acabam furando, então não ficou exatamente de 3 em 3, teve um tempo um pouquinho maior, mas o que tem no regimento do Conselho seria de 3 em 3 anos. A gente tem ideia, né, do que é uma conferência, né, é de extrema importância, né, mas tem digamos assim, um calendário, né, como já falaste, né, e também sobre os protocolos que devem ser seguidos, né? Tem que ouvir a população, a participação popular, ela é muito importante, não é isso? Importantíssima. Pois é essencial. Exatamente. Vocês têm trabalhado isso para fomentar justamente a ida dessas pessoas, desses entes, né, da comunidade, para justamente ajudarem na elaboração dessas políticas públicas, enfim. Isso. O Conselho da Cidade ele é a instância de controle social da política de desenvolvimento urbano. Então, ele precisa, para ele existir, ele precisa dessa pluralidade de segmentos participantes do Conselho. Então, não é só algo do poder público. Na verdade, o segmento poder público, ele não tem um assento grande no Conselho. Tem representantes municipais, estaduais, federais, mas tem uma ampla diversidade de segmentos da sociedade civil organizada que fazem parte do Conselho. ONGs, sindicatos, entidades de classe, academias também. Então, assim, tem diversos segmentos que têm esse assento e que são necessários para que as discussões da pauta de planejamento urbano, ela seja mais assertiva, porque os diversos olhares dessas entidades vai fazer com que as políticas públicas elas sejam vistas dentro daquele setor, daquele segmento que determinado segmento não veria, se fosse algo muito homogêneo. Tem que ter essa heterogeneidade mesmo. É isso aí, a diferença, né, que vai fazer a síntese do atendimento dessas necessidades. Esse evento está acontecendo aqui na Universidade Federal do Maranhão, área Itaquibacanga, né, mas não diz respeito só à área Itaquibacanga, é da cidade inteira, né? Mas, enfim, congregando essas pessoas de outras localidades, né, a gente tem que dar uma importância gigantesca aí para a área rural, né, que, enfim, tem várias necessidades, claro, a nossa parte urbana aqui tem muitas necessidades, é preciso muito trabalho, né, mas a área rural também. Como vocês estão equilibrando, equacionando, digamos assim, né, justamente nesse momento que é importante nessa conferência? Bom, desde o plano diretor, porque o plano diretor ele passou pelo Conselho da Cidade também, nós tivemos um olhar para a zona rural. As nossas pré-conferências, nós também tivemos 5 pré-conferências antes do momento que a gente está hoje, está iniciando hoje. Nós tivemos na área rural para poder ouvir e receber da população da área rural as propostas, diretrizes. E na conferência não vai ser diferente. Então, como você bem falou, está acontecendo aqui na área Itaquibacanga, devido até ao espaço, que é um espaço muito bom, né? Diga-se de passagem, mas não se detém só a problemática relacionada à área Itaquibacanga, da cidade toda, tanto da área urbana quanto da área rural. Olha, eu estou conversando aqui com a secretária municipal de Urbanismo e Habitação, a Érica Garreto, você que está chegando agora aqui na Rádio Universidade. A gente está falando sobre a 6ª Conferência Municipal da Cidade, que acontece aqui na UFMA, né? Esse evento da Prefeitura, mas acontece aqui na UFMA hoje e amanhã. Bom, Érica, o que vai ser, pelo menos a expectativa, né, de discussão? A gente sabe que a cidade tem alguns problemas, né, que precisam ser resolvidos. O plano diretor, como você já mencionou, ele é um caminho, né, o melhor caminho, melhor dizendo, para o atendimento dessas necessidades, né? A gente vê que o trânsito ele já deu uma dinamizada, né? Essas reformas aí, enfim, essas rearticulações do trânsito que o prefeito Eduardo Braide tem proporcionado, né? Mas tem outro lado também, né? Uma questão asfáltica, buraco, essas coisas, elas são bem complicadas. Essa é a parte chata, né? Que deve ser do trabalho para justamente atender uma coisa que como é que eu posso dizer? Que é tão efêmera e quase fugaz, né?
porque por conta da chuva, essas coisas, intempéries, né, os buracos vêm, aparecem, enfim, aumentam, e esse trabalho ele precisa ser feito de forma constante. Qual a expectativa justamente nessas questões relacionadas à infraestrutura? Bom, a expectativa, primeiro, é muito grande. A gente nós já estamos muito felizes porque tivemos uma boa adesão. Nós verificamos os números de inscritos, tanto de observadores quanto de delegados, temos um bom número. Então, a gente está com uma expectativa de que teremos bons debates. No início da programação de hoje, nós teremos uma palestra magna com o arquiteto e urbanista Nabil Bonduque. Ele é referência nacional relacionada a esse tema, então ele já vai iniciar ali as reflexões relacionadas à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. É bom frisar que na Conferência da Cidade a gente não vai discutir somente São Luís. Sim, teremos propostas relacionadas a São Luís e elas serão direcionadas àquilo que em cada sala, que vai ser o momento da tarde, onde discutiremos 5 eixos temáticos: mobilidade, habitação, saneamento, desenvolvimento econômico e grandes eixos transversais. O que seriam esses grandes eixos transversais? Mudanças climáticas, seguranças, outros temas afetos a essa área do planejamento urbano. Então, a gente sabe que vai, sim, ter propostas específicas para São Luís, como recebemos nas pré-conferências, muita coisa relacionada aos buracos, como você falou, a mobilidade, ou alguma rua específica, ou saneamento de um bairro específico, e essas propostas, elas serão direcionadas às secretarias, às pastas, aquelas que tiverem muita votação relacionada àquele tema proposto específico, vai ser direcionado à pasta da prefeitura e pode ser integrado, dependendo da quantidade de votos, ao plano plurianual. Mas também discutiremos as propostas que vão ser levadas à conferência estadual, nós temos a conferência municipal, a estadual e a nacional. Então, nós discutiremos aqui o que vamos levar para a conferência estadual também. Então, vamos ter esses 2 momentos. Vamos olhar para São Luís, mas também vamos olhar para o que queremos para o planejamento urbano de uma forma mais global, uma forma maior, não só olhando, digamos, com essa expressão, não olhando só para o nosso umbigo, né? A gente vai precisar olhar um pouquinho mais para fora. Essa integração entre os outros municípios da ilha de Upão-Açu é muito importante, né? Como está acontecendo justamente isso, né? Raposa, São José de Ibamar e Passo. Bom, a gente tem o plano diretor, está sendo elaborado, eu faço parte também do Conselho Municipal, o Conselho Metropolitano, que é o COMPAR, está sendo discutido isso nesse conselho. Então, já está sendo desenvolvido o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e, lógico, São Luís, por ser a capital, ela precisa estar atenta a essas discussões, né? São Luís, pelo fato de ser uma ilha e ter uma integração muito grande, muito forte com esses municípios, esses municípios têm um movimento pendular ali de muita gente sair, residir em Passo e trabalhar em São Luís e vice-versa. Então, a gente precisa ter ações que integrem esses municípios, sim. Até porque a gente tem uma configuração um pouco confusa, né, de estradas, né, também a gente fala sobre isso, né, que é do âmbito estadual, mas é também na utilização entre esses municípios, né? Tem hora que você está em São Luís, passa por um local em Raposa, depois, enfim, esses limites ali é um pouco complicado, né? Justamente isso dificulta, de certa forma, uma articulação quando ela é feita de município a município e não em conjunto. Por isso, a necessidade ainda maior de ter essa integração. Mas, mudando aqui, trazendo essa questão também que você falou que vai ter, né, que vai ser não tangenciada, mas eu acredito que tenha, né, uma vazão boa, que são as questões relacionadas ao meio ambiente, tem a questão da qualidade do ar, né, que tem repercutido bastante, isso é através de reportagens, né, números que estão sendo lançados, falando justamente sobre essa qualidade do ar. Não diz respeito só a São Luís, isso diz respeito ao Estado, claro, né, enfim, mas está aqui em São Luís, e São Luís é a capital, é a maior cidade da ilha e, enfim, tende a direcionar ações, né? Enfim, vocês estão com uma expectativa relacionada ao que em relação a esse aspecto, né, da qualidade do ar e outros aspectos relacionados ao meio ambiente. Tem o mangue, tem as praias, enfim. Bom, a gente acredita que vai receber muitas propostas
relacionadas a isso vai ser bastante discutido nas salas. Esse tema, meio ambiente e a qualidade do ar, ele diz respeito ao uso e ocupação do solo, que é justamente a atividade que é desenvolvida, que ela é potencialmente poluidora do ar ou dos rios, ou que vai degradar o nosso mangue, que a gente é rodeado de mangue, é um ecossistema bastante sensível. Então, essa pauta, ela já está sendo discutida na revisão da lei de zoneamento, que está em curso, né, nesse momento. Ela teve uma pausa, até porque estamos aqui voltados para a Conferência da Cidade, para a renovação dos assentos desse conselho, mas é algo que também está sendo bastante discutido dentro do Conselho da Cidade. Que tipo de uso, que tipo de atividade nós queremos que permaneça, nós queremos que seja mudado na Ilha de São Luís. Na Ilha de Upaúna, na verdade. Aí eu não estou falando só em São Luís, mas a gente tem discutido isso no Conselho da Cidade. Maravilha. Qual a expectativa? Qual desses eixos, na sua opinião, vai ser o de maior expectativa? Bom, nossa, você tem tantos eixos, né? Mas eu acredito que nós vamos ter muitas contribuições referentes à mobilidade, sim. A gente sabe que o prefeito tem feito muitas ações, como você colocou no início da fala, muitas ações relacionadas à mobilidade, mas a gente sabe ainda que tem muitas áreas que ainda são carentes, que precisam de uma mobilidade ativa ainda um pouco maior. Ele tem feito muito trabalho, né, tem apresentado o último trabalho que ele apresentou, que ainda vai ser feito, uma reurbanização ali na Quarto Centenário, mas ele tem feito grandes mudanças significativas nesse setor. Eu acredito que mobilidade ainda vai ser um tema muito falado, porque nas pré-conferências a gente já teve esse termômetro. Mobilidade urbana e saneamento foram os dois temas mais falados nas 5 pré-conferências que tivemos. Maravilha. Érica, para a gente terminar, quem mais de convidado vai participar hoje dessa conferência? Enfim, com palestra, alguma outra atividade? Bom, o grande convidado é o Nabil Bondu, que ele vai fazer a palestra magna, mas certamente teremos representantes de segmentos, presidentes e diretores de segmentos que querem entrar, que vão pleitear a vaga no Conselho da Cidade. Então, acredito que vão ter representações, secretários vão estar presentes, secretários municipais. Acredito que teremos também a participação da Câmara, porque a Câmara Municipal tem assento no Conselho, então acredito que teremos vereadores. Provavelmente também poderemos observar também deputados, porque a Câmara Legislativa também, a Assembleia Legislativa, desculpa, também tem assento. Então, acredito que veremos grandes personalidades e pessoas importantes, representatividades importantes na nossa conferência de hoje. Maravilha. Que tudo saia bem, né? Enfim, a gente tem aí resultados positivos dessa 6ª Conferência Municipal da Cidade. A gente acabou de conversar aqui com a secretária municipal de Urbanismo e Habitação, a Érica Garreto. Érica, muito obrigado pela sua presença aqui e suas informações. Bom, eu que agradeço, né, por essa conversa, por explicar um pouco mais a importância do Conselho da Cidade e da Conferência da Cidade para o Planejamento Urbano de São Luís. Maravilha. 7 horas, aliás, 8 em ponto, Mayra Nogueira. A gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade, o Rádio Opinião, né? Com a Érica aqui com a gente no estúdio, prometendo voltar amanhã, tá? Com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira assume agora a sessão das 8, muita música boa para você. A gente volta amanhã. Tchau. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.